E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Palmeiras. Hoje sem muita conversinha, jogo importantíssimo para o São Paulo. Jogo a partir das 9 da noite no Morumbi, live a partir das 8h30. Mais de 46 mil ingressos já vendidos, provavelmente vai dar aí mais de 50 mil para enfrentar o Palmeiras no Morumbi essa noite de sábado. Transmissão do Sport TV e do Premier para quem não vai poder tá no Morumbi assim como eu, então cola na live, cola no Premiere e no Sport TV. Quem chegar cedo lá no Discord, cola lá no Discord também, tá começando a ficar concorrido, então cheguem cedo. Jogo esse que vai ter arbitragem do Daronco, e enfim, espero que ele não comprometa, é só isso que eu espero novamente, né? É complicado sempre colocar os mesmos árbitros pra colocar esse tipo de jogo, né? Felizmente, se vocês querem alguma mística aí, né? A última vitória do São Paulo contra o Palmeiras foi justamente com a arbitragem do Daronco, né? Em 2023, naquela semi da Copa do Brasil. Então, que ele anula um gol legal do Caleri, né? Mas ainda assim a gente ganha o jogo. Então, se quer uma mística aí diferente, a última vitória do São Paulo contra o Palmeiras foi com a arbitragem do Daronco. Mas hoje o pré-jogo não vai ser comum igual eu normalmente faço. Hoje o pré-jogo não vai ser falando do histórico das equipes, de como é que tá, como é que foram os últimos jogos. Hoje o pré-jogo vai ser um pouquinho diferente. Todo mundo sabe que tá valendo liderança, quem ganhar é líder, quem ganhar abre 3 pontos pro seu rival, assume de vez a liderança, o empate manteria as coisas como estão basicamente, né? Sendo que o Bahia poderia colar ali nos dois. Mas tudo isso todo mundo sabe. Então eu não vou ficar falando aqui, os dois estão com 16 pontos, o Palmeiras vem de tantas vitórias, só perdeu uma no Brasileiro, que foi pro Vasco, São Paulo só perdeu uma no Brasileiro, que foi pro Atlético Mineiro, enfim. Não vou ficar falando disso aqui como normalmente eu faço, tá? Hoje é um papo muito mais sobre como que eu sinto que tem que ser o jogo hoje, como é que eu sinto que tem que acontecer as coisas hoje, o que tá valendo hoje, tá? Vejo bastante São Paulino com uma certa desconfiança, porque o São Paulo não ganha do Palmeiras há 11 jogos e isso gera uma certa desconfiança. Mas hoje o negócio é totalmente diferente, tá? E eu preciso trazer aqui. Desses 11 jogos, primeira coisa que precisa ser falada, tá? Porra, desses 11 jogos, sabe quantos o São Paulo jogou em casa? Desses 11 jogos, super invencibilidade do Palmeiras aí de 11 jogos. Sabe quantos o São Paulo jogou em casa nessa porra? Nesses últimos 11 jogos? Em casa eu digo como mandante, tá? Acabou que todos foram no Morumbi, mas como mandante. Sabe quantos jogos o São Paulo foi mandante? Dos últimos 11? 3. 3 jogos. Você sabia dessa informação? São Paulo só jogou 3 jogos como mandante dos últimos 11, esses 11 que tá invicto. Sabe quantos jogos desses 3? E teve o Palmeiras mandou em 7 desses jogos, né? E um foi em campo neutro, que foi a Supercopa Rei, né? No caso, que foi lá em BH. Então vamos pegar esses 4 jogos que o Palmeiras não foi mandante. Sabe como é que tá esses últimos 4 jogos aí? Desses 11, né? A gente tá falando só desse período de invencibilidade do Palmeiras. Desses 11 aí, 4 o Palmeiras não foi mandante. E sabe como é que tá o confronto? Foram 3 empates, sendo que um deles deu o título da Supercopa Rei pro São Paulo e uma derrota. É isso. Dos últimos 7 jogos entre São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras tem 6 vitórias, e a Leila se acabou disso na entrevista, que dos últimos 7 ganhou 6. Sabe quantos o São Paulo foi mandante? 1. Sabe que jogo que é esse 1? Sabe que jogo que é essa derrota que o São Paulo tem em casa? Que eu acabei de comentar, né? Que o São Paulo jogou 3 jogos só em casa e perdeu uma. Sabe que jogo é esse? Que os jogos são incomuns? Sabe que jogo é esse? É o jogo do Ramon Abate-Abel. É o jogo do 3-2 que o Palmeiras ganha de virada com aquele assalto, que é um dos maiores assaltos que a gente já viu num estádio de futebol. Então, assim, eu entendo que é incômodo os 11 jogos, mas entenda a lógica disso, entenda como isso foi construído, como tudo tá se gabando. O Palmeiras não perde, dos últimos 7 jogos ganhou 6 contra o São Paulo. Porra, dos últimos 7 jogos jogou 6 em casa contra o São Paulo, foram 4 no Paulista. Então, assim, é complicado também, e o único jogo que foi na casa do São Paulo foi assaltado pelo Ramon Abate-Abel. Então foi um dos maiores erros de arbitragem da história do Campeonato Brasileiro. Então, essa narrativa é uma narrativa que, obviamente, é construída, tem tabu, o Palmeiras tá muito superior, mas fato é que o São Paulo não tá jogando em casa contra o Palmeiras nos últimos tempos. Beleza, tem 2 jogos aí que é por mérito do Palmeiras por ter feito uma campanha melhor no Campeonato Paulista, mas só. O resto os últimos 2 jogos da fase de grupos, digamos assim, né, do Campeonato Paulista, foram também no Allianz. No Allianz não, né, Arena Barueri / Allianz. Então, assim, foi no gramado de plástico com torcida única. Então a gente precisa encarar a realidade, e isso precisa ser dito de como ela tá.
Fato é que dos últimos 11 jogos, o Palmeiras jogou 7 em casa. Um foi neutro, só 3 foram a mando do São Paulo. E o único que o São Paulo perdeu desses 3 foi no assalto do Ramon Abate-Abel. Então hoje é dia pra gente virar essa página, ganhar do Palmeiras, acabar com essa bosta desse discurso do Abel, que ele não para de falar, cara chato do cacete, mano. Hoje não vai ter brincadeirinha com o Abel, vai tomar no cu, Abel, vai tomar no cu, Leila, inclusive, também, que fica criando narrativa, falando que não é pra falar de arbitragem, enquanto os moleques do Sub-20 foram eliminados na Libertadores e saíram xingando a arbitragem, falando que homem da piti ali, sendo que os atletas dela estão dando piti. Falando, inclusive, que se fosse arbitragem a gente teria ganhado. Sim, teria ganhado, porque estão jogando todos os jogos em casa, basicamente, e a arbitragem tá beneficiando o Palmeiras. Então precisa ser dito. E a Leila tá falando isso para desviar o foco do INSS, né? A gente sabe muito bem disso, do porquê que a Leila tá desviando o foco, tá querendo falar de tirar da arbitragem, tirar da CBF, porque a gente sabe o quanto a CBF tá ajudando ela politicamente. Então a real da real, né, e precisa tirar esse elefante da sala, as coisas precisam ser ditas aqui. A Leila não está sendo investigada por conta do escândalo do INSS, por conta da parceria que ela tem, desse apoio que ela tem ao Samir da CBF. Então tudo isso precisa ser dito. E hoje a gente precisa acabar com essa porra na base da raça. Quem entrar pra jogar, quem entrar pra dentro de campo, e não interessa quem seja, tá? Não interessa a escalação. Todo mundo que estiver no Morumbi tem que apoiar os 11 que estiverem em campo. Eu iria com a escalação padrão, Cauli só no lugar do Lucas e vambora, mas não interessa quem esteja. Se ele colocar o Pablo Maia, se ele colocar sei lá quem ele colocar, não me interessa. Interessa é que o São Paulo precisa jogar bola. Hoje o jogador do São Paulo tem que estar com tesão de vestir a camisa, entrar na porra do estádio e ganhar essa porra desse jogo. É isso que o São Paulo precisa fazer hoje. São Paulo, independentemente de como, precisa entrar hoje parecendo que é final de campeonato de fato, parecendo que é pra amassar os caras, porque a gente precisa amassar esses caras. Hoje, pra mim, vai ser um grande mesmo, divisor de águas da temporada do São Paulo. Simplesmente, São Paulo firma contra o Palmeiras, ganha o jogo, eu acho que dá um ânimo pro restante da temporada como um todo, e uma resposta pro torcedor que tá esperando isso. Então eu acho que hoje é um jogo extremamente importante pra temporada do São Paulo daqui pra frente. É um jogo que a gente tá jogando em casa. De novo, tá difícil jogar em casa contra o Palmeiras nos últimos anos aí, né? Mas é um jogo que a gente tá jogando em casa, ao lado de provavelmente mais de 50 mil torcedores, no gramado natural, com a torcida única do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente gosta, fazendo a festa que o São Paulino sabe fazer. Então, hoje tem tudo pra ser diferente e deixar o final de semana do São Paulino bem tranquilo, e não só o final de semana, tá? Porque agora vai ter a pausa pra data FIFA, a gente vai ficar 10 dias aí sem jogos, a gente precisa ter esses 10 dias de muita tranquilidade e felicidade pro torcedor. A gente precisa acabar com essa porra desse tabu, que é um tabu, obviamente, incômodo, mas a verdade precisa ser dita. 7 dos últimos 11 jogos foram no gramado de plástico, com torcida única, e já, por si só, já dificultaria muito, né, a vida de alguns jogadores que o São Paulo, sempre que tá indo lá, tá voltando com lesão, inclusive. Felizmente, na semi do Paulista não teve nenhuma lesão, mas sempre que a gente tá indo lá, a gente tá voltando com lesão, então só isso já seria muito difícil, ainda com crise política, né? Com uma crise política fodida no São Paulo, com o Palmeiras muito mais estável financeiramente e com a Leila sendo parceira da CBF, o que pra, né, ela se proteger politicamente e o cara ter o apoio de um time bem importante e relevante pro cenário nacional. Então, todo esse cenário precisa ser dito do porquê a gente chegou nesse ponto, né, dos 11 jogos de invencibilidade, né? Se o arbitragem fosse justa, a gente tinha quebrado esse tabu ali no Brasileiro do ano passado, né? Mas fato é que hoje quem entrar, cara, precisa dar tudo de si. Cara, eu acho que o Caleri vai ser muito importante pra isso, o Luciano vai ser muito importante pra isso. Esses jogadores que têm garra, que normalmente que são raçudos, né? O Enzo tem que ser muito importante nesse sentido, brigar bola por bola e fazer o Morumbi explodir. E a torcida, se você teve a oportunidade de ir, né? Pra quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo, mais de 4 horas, então esse jogo, não vou no jogo, mas quem tem a oportunidade de estar lá, cara, esteja e cante segundo por segundo que a torcida, né, apoiando a equipe com tesão dentro do jogo pra ganhar, a gente vai ganhar essa porra. E é isso que eu queria falar, cara. É isso que é o desabafo que eu queria fazer, a visão que eu queria trazer, porque
É muita narrativinha. É um time muito chorão, o time do Palmeiras. Ganha, ganha, ganha. Poderia se ficar falando, né, das vitórias, dos títulos dos últimos anos, mas fica chorando por erro de arbitragem a favor do Palmeiras até hoje. Parece que tem alma de time pequeno. Mas, então, é algo que irrita, é algo que incomoda, e hoje a gente vai dar uma resposta dentro de campo, vai sair com esses 3 pontos e vamos assumir a liderança desse Campeonato Brasileiro. Dali pra frente, só o futuro sabe, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas fato é que a gente precisa desses 3 pontos, a gente precisa dessa vitória, precisa da liderança pra mandar esses porra calar a boca um pouco e parar de encher a porra do meu saco. E os caras é chato pra cacete. E chorão, né? Chorão. Abel é um chorão do caralho. E é isso. Hoje o vídeo eu falei que ia ser diferente, muito mais desabafo. Novamente, quem puder colar em live aí a partir das 8h30, cola com nós. Quem não puder ir no Morumbi, né? Cola com nós. Vamos dar aquela resenhada. Tamo junto. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, dá o joinha. Tô até mais leve aqui de fazer o desabafo. Vambora, vamos pra cima. Aquele abraço. E vamos, São Paulo, porra!